falar Uhum. como foi o desmame do Iron, né? Da Sim. ventilação. Eu vou falar exclusivamente da ventilação, mas para existir um desmame, eu acho que não é uma coisa isolada, é todo um contexto, Uhum. tanto da ventilação quanto de anticonvulsivante, que é muito parecido, assim, algo que a criança fica dependente, e a gente tem que criar um contexto favorável para que esse desmame aconteça. Então, em alguns vídeos eu já citei algumas coisas que o Iron estava fazendo nesse momento em que ele conseguiu desmamar totalmente da ventilação, né? Então, o RTA hoje, que é o nosso foco principal, é uma dessas coisas que ele estava fazendo para dar Sim. suporte para esse desmame acontecer. E quando ele realmente aconteceu, os nossos treinos estavam acontecendo 3 vezes ao dia, pelo menos. E esses treinos eram como? Como que eles aconteciam? Primeiro, eu vou mexer em um parâmetro de cada vez. Claro que cada pessoa tem a sua forma, e cada criança também responde de alguma forma, né? Esse desmame, a gente vai percebendo se ela vai respondendo bem, se ela vai reclamando, e aí a gente vai retrocedendo caso ela não responda bem. Mas a primeira coisa é mudou o modo ventilatório para algo um pouco Uhum. mais autônomo, não totalmente autônomo. Então, um pouco mais autônomo. E aí vai vendo como que essa criança fica nos mesmos parâmetros e um modo ventilatório diferente. E aí eu ia fazendo os treinos. Depois mudava um pouquinho quando a criança estabiliza, fica bem, acostumou com aquele jeito, então aí começa a mexer nos parâmetros. Aí diminui um pouquinho a pressão, e aí faz os treinos com aquela pressão diminuída. Depois diminui um pouco a frequência respiratória, e aí a criança tem menos frequências mandadas pelo ventilador e ela tem que participar um pouquinho também. E vai vendo como a Sim. fica, né? E aí só mexo em mais alguma coisa quando eu já percebi que ele já se acostumou, que ele já tá um pouco mais estável. Isso leva dias. No caso do Iron, eu sempre percebi que para ele estabilizar com aquele novo parâmetro, levava geralmente em torno de 3 dias, tá? E aí a gente foi mexendo nos modos ventilatórios até chegar ao mínimo. A gente teve o auxílio também de um médico pneumologista que colocou Uhum. uns parâmetros para a gente em uma lista de prescrição e eu fui trabalhando em cima daquilo. Ele falou: quando você conseguir chegar em 10 de pressão, isso aqui é parâmetro para desmame. Ele vai conseguir sair da ventilação, mas não que ele acreditasse, né, que o Iron ia sair. Ele falou: já Uhum. quer tentar, você pode tentar. E aí a gente foi seguindo nesse ritmo. E aí, quando chegou em padrão de desmame, a gente não simplesmente tirou a ventilação do Iron e deixou ele sem, justo para não acontecer o que Uhum. a Pri falou, você tirar a criança ficar cansada, o que que adianta? A criança passou um dia, dois fora da ventilação, no terceiro dia volta para a ventilação com parâmetros. Fadigou. Aí não adianta. Então a gente sempre tomava cuidado com isso, a gente não deixava o Iron cansar. Como que eu olho se uma criança está cansada? Acho que isso é legal você falar, né, Pri? Aqui no meio Uhum. que eu tô falando, quais são os sinais de cansaço? A criança vai usar a musculatura que a gente chama de musculatura acessória. Como falei, a inspiração, a respiração, ela se dá através da contração de alguns músculos. Mas tem músculos que a gente usa quando o esforço está grande, a gente precisa usar esse ar, que são musculaturas aqui do pescoço, aqui do ombro. A gente vê a criança pode puxar um pouquinho mais o ombro. Uhum, Criança tem bastante batimento de asa de nariz, então ele vai forçar mais o nariz para puxar o ar. Retração diafragmática, aqui embaixo das costelinhas, vai afundar. A quantidade de vezes que ele vai respirar também pode aumentar e pode ter uma retração aqui entre as costelas. Aqui, esses são alguns sinais que a criança pode apresentar. Mas no meio de tudo isso, ele pode fazer queda de saturação, fazer aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, que a gente também precisa estar bem de olho. No caso do Aira, a gente percebe ele falando com a gente dessa forma, né? A gente sabe quando ele não gosta de alguma coisa, quando ele aumenta a frequência cardíaca, ele fica vermelho. Então, é a forma dele se comunicar com a gente, né? E a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a forma que cada criança tem de se comunicar. Então, eu já consigo entender quando o Aida não gosta de alguma coisa. Hoje, por exemplo, mexendo no braço, ele ficou um pouco mais bravo. Aí eu tive que acalmar ele e ir para outras regiões, até ele aceitar aquele toque de novo ali naquele lugar. perfeito, perfeito. O Iron mesmo, quando tá cansado, ele mostra quase todas essas coisas que você falou, ele afunda bastante aqui. E uma coisa que ele faz também
ele puxa a linguinha, ele faz... Uhum. Então, eu percebo que ele está se esforçando para respirar. E, por incrível que pareça, por mais que seja um treino, o nosso objetivo não é fazer ele cansar. Então, todas as vezes que eu tinha 3 treinos ao dia, ele começou a fazer o primeiro, era um treino de 15 minutos. Se ele fez 5 minutos e estava se esforçando, eu tiro ele do treino. Eu sempre falei pro Iron, falei assim, Iron, você não é obrigado a fazer, mas a gente vai conseguir. Mamãe vai ajudar você, teu lado e tudo mais. Então, ele sempre soube disso, ele não é obrigado a fazer. Não tá afim, não deu certo, tá ruim, não vamos fazer. A gente sai do treino. E, por incrível que pareça, às vezes ele consegue. E tem criança que é melhor até num período do dia. O Iron sempre foi noturno, igual eu. Então, geralmente, no treino da manhã é péssimo, e no treino da tarde ele ia bem, e no treino da noite ele ia bem. E assim a gente ia pedindo. Então, por exemplo, eu começava com 15 minutos fora da ventilação. Tirava a ventilação, ele ficava 15 minutos. Conseguiu fazer o treino de 15 minutos, sempre aspirando bastante, porque no início mobiliza mais secreção, a criança ainda está se acostumando. Conseguiu fazer os 15 minutos, passa para o treino da tarde, treino da noite. Passou 3 dias fazendo esse treino e ficou bem, ficou estável, acostumou, não está mais se esforçando tanto para fazer, está aceitando melhor os treinos, eu posso passar de 15 minutos para 30. 3 vezes ao dia. E aí, com calma, o tempo dele, passa mais 3 dias. E assim a gente foi aumentando. Depois de 30, passou para 1 hora. Depois de 1 hora, ficou bem 1 hora, 3 vezes ao dia, passou para 2 horas. Ficou bem 2 horas, 3 vezes ao dia, passou para 3 horas. Aí já vai, acaba que tá quase o dia todo, né? 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, 3 horas da noite, já pegou quase o dia todo. Até ele conseguir ficar as 12 horas diurnas em treino. E aí ele só descansava à noite na ventilação, né? E aí depois que ele começou a estabilizar mesmo, ficando durante o dia fora da ventilação, foi quando a gente iniciou os treinos noturnos, até que ele completou as 24 horas, as primeiras 24 horas fora da ventilação, que foi muita vitória. Eu falando assim, parece assim, ai, mas começou e terminou e deu tudo certo. Não, a gente começou esse caminho e reiniciou ele, acho que pelo menos umas 6 vezes. E ele já estava super avançado, às vezes ele já estava ficando 12 horas por dia e a gente teve que reiniciar o caminho. Por quê? Ah, pegou uma infecção, internou, acabou tudo, a gente volta para a ventilação e depois a gente começa tudo de novo do zero. E muitas vezes eu tentava não ficar chateada com isso, porque eu ficava feliz porque eu sabia que ele conseguia. Então, beleza, ele tá respondendo bem aos treinos, depois a gente começa de novo. E uma coisa que eu escutava sempre no grupo é, às vezes, dá 2 passos para trás, dá 1 passo para trás, dá 2 para frente. A gente acha que não, mas às vezes retroceder um pouquinho te leva mais longe depois, né? Então, no caso do Iron, isso ficou bem claro. E graças a Deus, depois de 2 anos, quando ninguém dava mais nada para ele, saiu da ventilação mecânica. Graças a Deus. E assim, a gente dava assim, e o importante de tudo isso é a gente acreditar, né? Se a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, se a gente vai fazer sem acreditar que aquilo não vai dar certo, aí não pode ter todas as forças do mundo conspirando a seu favor, mas aquilo realmente não vai sair do lugar. Então é muito importante a gente acreditar no que você estava fazendo e, mais importante ainda, acreditar que o Iron conseguia, né? Porque ele tinha dado os sinais já que ele conseguia. Então é importante a gente acreditar sempre. Faz toda a diferença. Não só nós, né? Nós, como pais, precisamos estar nos nossos filhos, mas como os profissionais que trabalham também com os nossos filhos. Então, essa seleção tem que ser feita com pessoas que acreditem. Porque, querendo ou não, você acaba passando isso para a criança que você está trabalhando, né? Você, como profissional, tenho certeza que passa para suas crianças essa motivação de ficar bem e aquela segurança que você transmite no momento que você toca nela, né? De que ela é capaz. Então, você aposta nela. Diferente de um profissional que não acredita e faz para cumprir critério, e realmente a criança também sente isso e ela não se esforça, porque ela acaba também que ela não é capaz. Então, acho que isso faz toda a diferença. A fé, você acreditar. E é difícil, porque você não vê ainda, né? No meu caso, que tive de várias vezes, eu não conseguia enxergar o Iron fora da ventilação. Não conseguia enxergar. Mas eu tinha que ter certeza que ele ia sair. Então é isso, pessoal. Esse era o assunto que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Eu quero agradecer muito a Pri pela boa vontade de ela vir trazer esse conteúdo e o quanto que ela tem experiência e faz com muito carinho tudo que ela faz, né, Pri?
E hoje era a folga dela, Sim. então ela trabalha à noite, turno, amanhã à noite ela vai estar trabalhando, ela podia estar dormindo, mas está aqui com a gente. Imagina, Então, Pri, imagina. deixa um recadinho final para os seus ouvintes. A gente falou um pouco de acreditar, né? Eu agradeço você, primeiramente, por acreditar no meu trabalho. O Aidan também, por toda essa força que ele tem. As pessoas podem pensar que não, mas ele é um. Pensa num rapaz forte, é esse menino aí. Enfrentou já tanta coisa e vem enfrentando ainda. E vai enfrentar muitas outras, porque a vida é feita assim de batalhas, né? A gente vai derrotando os leões, cada um em um dia. Obrigada por acreditar em mim e no meu trabalho. Queria agradecer só a oportunidade de falar. Legal. Pri, a gente que agradece. Tamo junto. E se você tiver alguma dúvida, a gente vai colocar aqui as redes sociais para você acompanhar um pouquinho do trabalho da Pri também. E vamos deixar aqui um conteúdo também super legal sobre a ventilação, que é o assunto que a gente comentou, sobre o RTA, né? Uhum. O RTA também tem uma página Sim, onde fala do método e tudo mais, para que você possa conhecer melhor e se aprofundar no assunto se você precisar, tá bom? Um abraço. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, Pri. tchau, gente. Abençoe. Boa Tchau, noite, tchau, tchau. tchau.